Bem-vindo ao treinamento do uso do super fotocolorímetro. Tudo começa com a amostra que você vai preparar no laboratório. Às vezes essa amostra é simples, você coleta num rio, num lago, às vezes nem precisa de uma filtração. Se ela tiver partícula em suspensão, você filtra ela, porque ela tem que estar límpida. Ou às vezes ela é muito trabalhosa de obter, como por exemplo, você tem que abrir uma amostra de solo, peneirar, secar o solo, depois triturar, dissolver, né? Às vezes é uma amostra que você obteve também com outros procedimentos normatizados, mas enfim, no final você vai obter a amostra na qual você quer medir os parâmetros, né? Nesse caso aqui, o exemplo que nós vamos usar nós vamos determinar o parâmetro cloro livre na água, né? Essa água aqui é uma água de torneira, né? Então ela deve ter uma quantidade de cloro que é usada no tratamento. Você vai precisar também uma quantidade de água desionizada ou água destilada que foi passada num deionizador. Se você não tiver um deionizador, você pode trabalhar com a água deionizada, desde que ela não esteja contaminada com os itens lá que você quer medir, né? Esse aqui é o aparelho que é o super fotocolorímetro, né? Ele é bem simples. Ele tem só esses 5 botões aqui. Ele tem um compartimento onde você coloca e tira as amostras aqui de dentro, né? Ele tem aqui atrás um local onde você coloca o fio, que eu vou virar aqui para vocês verem, né? Aqui. E aqui é uma porta RS-232 para comunicar com um computador, como por exemplo, quando a gente está fazendo programação de curvas, né? Que já é algo um pouco mais sofisticado que nós vamos ver hoje. As curvas que nós vamos trabalhar aqui já estão calibradas e já estão aqui dentro, né? Para você fazer a medida, você vai precisar também do kit respectivo, né? Que no caso específico aqui é esse kit aqui. Ele vem numa maletinha, né? O kit cloro. Nós vamos abrir para você ver o que tem dentro. Cada parâmetro tem um kit diferente, os reagentes diferentes. Nesse caso aqui, ele tem esse reagente aqui, que é o cloro DPD1. Ele tem esse outro reagente aqui, que é um sólido, que é o cloro DPD2, né? Nesse caso aqui, ele tem esses tubinhos de ensaio, uma seringuinha, às vezes pode ter mais, né? E ele tem aqui também uma espatulinha, né? Que é uma espatulinha para você pegar o reagente sólido, tá? E o mais importante de tudo, ele vai ter as instruções que nós vamos dar uma atenção grande agora, porque tem que ser seguida à risca, né? Então vou deixar aqui para vocês lerem, enquanto eu vou comentar um passo a passo. Procedimento 1. Adicionar primeiro os reagentes e depois a amostra. Isso é uma exceção. Normalmente nos kits você adiciona a amostra primeiro e os reagentes na amostra, mas você tem que seguir exatamente o que está dito aí. Então você vai adicionar primeiro os reagentes e depois a amostra. Esses reagentes normalmente são adicionados nesses tubos aqui, mas eu vou substituir por frasquinhos assim, porque eles são menores e mais fáceis aqui para ver na nossa filmagem, tá? Então eu vou ter um frasquinho aqui, que é o frasquinho da amostra. Aí o que eu vou fazer? Eu vou adicionar 10 gotas do reagente 1 aqui dentro, depois vou adicionar uma medida do reagente 2 e agitar, certo? Depois eu vou medir 5 ml da amostra, que é essa aqui, certo? Com essa seringuinha, que é uma seringuinha de 5 ml. Aí, esses 5 ml eu vou jogar aqui dentro, onde estão os reagentes. Deve desenvolver uma cor, tá? A cor geralmente é uma cor rosada, que é a cor do reagente DPD dá com cloro, certo? Aí, no item 5, ele cita que nós devemos fazer uma prova em branco, em paralelo à amostra. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os mesmos reagentes que eu joguei no frasquinho da amostra, vou jogar num frasquinho, que eu vou chamar frasquinho branco, e vou adicionar água desionizada ao invés de amostra. Desta forma, você vai ter 2 frasquinhos, um com a amostra
e um com água deionizada, ambos com reagente. Tá? Por que é importante fazer essa amostra em branco? Porque ela é usada como o zero do equipamento. Então, o que é para o equipamento o zero? Ou seja, não tem cloro, no nosso caso. Não tem cloro é aquele relativo à amostra em branco da água deionizada. Aquilo que for acima, o que a luz absorver acima da amostra em branco, é devido ao cloro. Por isso que existe isso. Então, vamos fazer o que ele disse. Então, vou pegar aqui o reagente 1 e pingar 10 gotas no frasquinho de amostra. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza. Tampei a brincadeira. Vou fazer a mesma coisa com a amostra em branco. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Agora eu vou adicionar uma medida do reagente 2. O reagente 2, esse aqui, o cloro DPD, que é sólido. E aí eu vou ter que usar a espatulinha. Está aqui uma medida. E aqui no branco eu vou colocar a mesma quantidade. Vamos então dar continuidade aqui ao nosso procedimento. Relembrando, aqui nós temos o frasquinho onde vai a amostra, que já está com os reagentes 1 e 2 DPD, e aqui está o frasquinho onde vai a amostra em branco, que também tem os reagentes 1 e 2 DPD. Então eu vou colocar agora 5 ml de amostra aqui, e vou colocar 5 ml de água deionizada aqui e agitar. Então vamos lá. Pronto, vou colocar. Vocês vão notar que já está desenvolvendo uma cor rosada, que é a reação do cloro que está com a amostra, mais o reagente que está dentro do frasquinho. Então, vou tampar. A gente tem que dar uma agitadinha sempre para homogeneizar. E veja que já apareceu a corzinha ali. Essa cor é proporcional à quantidade de cloro que tem na amostra. Agora eu vou colocar 5 ml de água deionizada aqui. E vocês vão notar que não desenvolveu cor. Porque não tem cloro na água deionizada. Se desenvolver cloro na água desionizada, faz de novo, porque essa água desionizada tá ruim. Tá? Então, esse aqui nós vamos usar para fazer o branco. E esse coloridinho aqui nós vamos usar para fazer a medição da amostra. Então, agora, entra as cubetas. Né? Nessa cubeta aqui, eu vou colocar a amostra.
E na outra cubeta, eu já coloquei a água desionizada, tá? Então eu vou colocar aqui só na amostra. Pronto. Então, estamos aqui com a nossa amostra na cubeta. E essa aqui, nós fizemos a mesma coisa e temos agora a amostra em branco. Agora, quem vai entrar em cena é o equipamento. Bom, aqui está o equipamento, né, que vai ser aqui a parte mais fácil de tudo, é isso aqui, é usar o equipamento. Você vai ligar o equipamento e ele vai estar mostrando ali, selecionar, iniciar leituras. Nós vamos apertar em MED. Aí ele vai aparecer as várias opções de curvas. Aí no caso está alumínio, eu não quero alumínio, boro, não quero boro, cloro DPD é esse que eu quero. Então eu vou deixar aí em cloro DPD. Aí o que eu vou fazer? Eu vou apertar em MED. Aí ele vai pedir para inserir a amostra para calibração. A amostra para calibração é aquela amostra em branco, certo? Então nós vamos abrir aqui o compartimento, vamos colocar a cubeta com a amostra em branco. O lado que tá, os lados que estão polidos, eles ficam nessa direção. E os lados opacos ficam nessa direção. Por que é importante isso? Porque a luz passa nessa direção. Aí você vai tampar e vai apertar em medir. Aí ele vai ficar fazendo a medição do branco, que está zerando o aparelho. Quando ele terminar de zerar, ele vai dar um alerta ali. Concluído, inserir a amostra para medição. Então agora eu vou tirar o branco e vou colocar a amostra colorida. Tampa e aperta no botão MED. Aí ele vai fazer a medição e ao final ele vai te dar o valor em miligramas por litro de cloro. Terminou a medição. A medição deu 0,810 miligramas por litro. A partir desse momento, você já pode desligar o aparelho, a menos que você queira fazer outras medidas de cloro ou outras medidas de algum outro parâmetro, né? Aí você vai ter que fazer a reparação, onde você vai limpar todos os frascos, você vai lavar tudo e deixar as cubetas limpas e secas para a sua próxima medição. Fim do treinamento.